operações com frações agora, eu vou falar da potenciação e da radiciação dos números fracionários. Então, na potenciação, quando elevamos o número fracionário a um determinado expoente, o que estamos fazendo? Estamos elevando o numerador a esse expoente e o denominador também ao mesmo expoente. Então, nesse caso aqui, eu elevo o 4, que é o numerador, na 2, e também estou elevando o 3 ao expoente 2. Então, desta forma, fazendo 4 ao quadrado, que eu já sei que é 4 vezes 4, né? Daqui já dá direto, que é 16. E aqui o 3 ao quadrado, que é o 3 vezes 3, duas vezes. Então, vai dar 9. Então, eu obtenho a seguinte fração, 16 nonos. Aqui outro exemplo, tá? Então, quando elevamos a fração 2 terços nas 3, e que eu estou fazendo? Eu estou elevando o numerador a 3 e o denominador a 3. Então, aqui, utilizando a mesma regra ali, estou fazendo 2 na 3 e 3 na 3. Posso ir direto? Pode, né? Eu estou fazendo aqui passo a passo para vocês entenderem melhor. E 2 na 3, então eu sei que é 2, 2, 2, 3 vezes. E o 3 na 3 é o 3, 3, 3, 3 vezes. Então, aqui ficou 8 e aqui 27, certo? Pode também fazer aquela regra direta, né? O que seria 2 terços na 3, eu posso colocar assim, o que eu estou fazendo na verdade é 2 terços uma vez, 2 terços duas vezes e 2 terços 3 vezes. Então, eu estou multiplicando essa fração 3 vezes, aí eu faço, ó, 2 vezes 2 vezes 2, 8, e 3 vezes 3 vezes 3, 27, tá? Então, é uma maneira que eu posso fazer separadinho, né, ou usando a mesma fração. Isso aqui com os números, então eu fiz quando eles são números naturais, né? Mas se eu tenho uma fração negativa, se a fração menos 5 quartos elevado a 2, então eu também vou pegar esta fração e elevar ao expoente 2. Só que aqui tem uma regra que eu já passei para vocês, é uma regra das potências. Então, quando eu tenho um expoente par, a fração que é negativa se torna positiva. Por quê? Pela regra de sinal. Olha aqui, se eu faço menos 5 quartos vezes menos 5 quartos, já que está elevado a 2, né? Então, o que significa essa regra de sinal? Menos com menos aqui vai ficar mais. Então, 5 vezes 5, a multiplicação que a gente viu antes, né? 5 vezes 5, 25, e 4 vezes 4, 16. Então, deu 25 16avos. Então, pelo fato do expoente ser positivo, ser número par, eu considero sempre positivo o resultado final, porque regra de sinal, tá? Aqui eu vou colocar no cantinho, menos por menos, mais, sinais iguais, ó, sinais iguais positivos e sinais diferentes, mais com menos, vai ser negativo. E isso vale tanto para multiplicação quanto para divisão, tá? Então aqui é a regra do sinal. E aqui eu coloquei um exemplo, mas o expoente é ímpar. Quando o expoente é ímpar, já muda a situação, porque os sinais vão ter 3 sinais negativos. Então vai ficar, ó, menos 1/2 vezes menos 1/2 vezes menos 1/2. O que acontece, ó? Pela regra de sinal, menos com menos é mais, só que mais com esse menos, olha o que dá? Dá menos, tá? E 2 vezes 2, então aqui ficou menos 1/8. Ficou negativo também pelo fato de o expoente ser um expoente ímpar. Então, isso é uma regra bem clara, assim. Se o expoente de uma fração, qualquer número, né, for par, eu vou obter o resultado positivo. Se o expoente for um número ímpar, vai ser resultado negativo, as sinais, né, de frações, certo? Daqui também é importante, nos exercícios vai ficar mais claro. E aqui, finalizando, tá? Eu vou falar da radiciação. Então, a radiciação é como na potenciação. Então, quando aplicamos, tá, a raiz quadrada a um número fracionário, o que eu estou fazendo? Estamos aplicando essa raiz tanto no numerador como no denominador. Então, aqui na radiciação, eu estou fazendo, eu quero raiz, né, quadrada, né, que aqui o coro não aparece porque é 2, de 25 sobre 64. Então, eu vou fazer a raiz quadrada de 25 pela raiz quadrada de 64. Aí eu separo, tá, a fração e coloco em forma de raiz para cada um, do numerador e do denominador. Aí eu já sei que a raiz quadrada de 25 é 5 e raiz quadrada de 64 é 8. Então, quando eu estou fazendo a radiciação de números fracionários, eu estou fazendo a radiciação do numerador e do denominador. Aqui eu já coloquei um número onde é o número decimal. Mas como eu faço raiz de 1,44? Calculadora é fácil. Vou na calculadora, eu coloco ali,
dá direto. Mas eu não quero, eu quero fazer manualmente, né? Então, o que eu tô fazendo aqui? Vocês sabem que raiz de 1,44 é a mesma coisa que o quê? 144 sobre 100. Lembra aquela regrinha, né? Décimo centésimo. Então, é o número sobre o 100. Isso aqui é isto, tá? Raiz quadrada agora de 144 sobre 100, eu posso tirar, então, a raiz do numerador dividido pela raiz do denominador. Raiz de 144 quadrado é o quê? É 12 e raiz quadrada de 100 é 10. 10 dozeavos. Se eu quero simplificar, eu venho aqui, ó, 12 décimo, eu coloco dividido por 2, então vai ficar 6 quintos. Então eu posso dar esse resultado aqui ou assim, tá? Então, raiz de radiciação. E uma outra coisa que eu quero falar com vocês também, além da radiciação dos números, eu estou uma propriedade, que isso aqui é muito importante, porque nós vamos ver nos exercícios, que vai cair muito essa situação. Onde eu tenho uma raiz enésima, tá? O N e o M, isso aqui é importante, ó. M e N pertencem aos naturais, então são números sempre positivos, tanto no radical quanto aqui. E o A positivo também, porque raiz quadrada de número negativo não existe nos números reais. Aqui o A pertence aos reais, certo? Então, vamos lá, A positivo, tudo positivo. Então, se eu tenho raiz quadrada, quando não tem nada é porque é 2, de 5 elevado a 6, eu estou fazendo... Por que vai dar 5 terços? 5 elevado a 3? Porque usando a regra, isso aqui é a mesma coisa que 6 sobre 12, ó. M sobre N. M sobre N, 6 por 2 dá 5 na 3. Aí o resultado é 5 vezes 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125, tá? Então, daqui é uma propriedade que eu também acho importante ser falado. Ah, se eu tenho assim, ó, raiz de 19, então, ou raiz cúbica de 19, o que é isso? Isso aqui é 19, como aqui no expoente vai ser 1 sobre 1 terço, 19 elevado a 1 terço. Então, também é importante ter essa regra, que essa propriedade, que vai cair alguns exercícios que a gente vai fazer, tá certo?